para juntas aprendermos do Senhor. Aqui só tem mulher que vence, amém? Amém. Glória a Deus, nós somos mais do que vencedoras, porque o Senhor assim nos fez. Mulheres brilhantes, mulheres onde querem aprender mais do Senhor. E hoje nós vamos aprender sobre duas mulheres que não temeram, mas enfim, elas tiveram o amor a ouvir a palavra do Senhor. Quem estava aqui no culto passado das mulheres? Amém. Aquele culto foi algo que Deus falou muito no meu coração. E digamos que hoje é o resumo daquela palavra. Vocês lembram da peça da Raabe? Pois é. Às vezes nós nos sentimos pequenas nas mãos do Senhor, mas só Ele sabe como trabalhar em nossas vidas. Um dia eu também me achei assim pequena, que eu era um ninguém. Mas o Senhor me fez entender a palavra dEle. Como? Quando estamos atentos a ouvir, o Senhor fala. Muitas vezes nós chegamos à casa do Senhor, vem aquela sede, aquela vontade de aprender. Mas de repente vem um pensamento de quem ficou em casa, do que ainda vou fazer. E isso nos tira da presença do Senhor. Quando estamos aqui, nós temos que prestar atenção, toda atenção para Ele, amém? E hoje nós vamos aprender com as parteiras. Tem parteiras aqui? Até o final do culto vai ter parteira do Senhor aqui, amém? E nós vamos aprender lá no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 15. Vamos deixar o Senhor falar aos nossos corações. Aqui nós temos muito a aprender com mulheres que decidiram obedecer ao Senhor. Eu creio que essas mulheres, apenas por ouvir, elas temeram ao Senhor. E nós temos que estar assim, atenta a ouvir o Senhor. Porque quando o Senhor fala, muitas vezes nós pedimos: Senhor, fala comigo. Mas será se você está atenta verdadeiramente para ouvir o que Ele está falando com você? Amém? Todas acharam? Está também na tela aí. E aqui relata uma história, do povo quando foram para o Egito. Nós sabemos, a história de José, que já estava lá, foi como escravo, mas assim o Senhor honrou. E diz aqui na mensagem que Jacó desceu com 70 almas para lá. E ali, depois de muitos anos, Jacó morreu, José morreu, os irmãos, e ali foi tendo outros faraós. E esse faraó que estava aqui, ele não conhecia os feitos de José. E por mais que ele conhecesse, ele não queria saber, porque ele era um rei. Era ele que mandava, era ele que fazia. Então ele não ouvia e nem queria ouvir sobre um Deus de Hebreus. Ele queria fazer aquilo que ele queria. Então ele começou a temer, porque ele viu que os hebreus começaram a crescer, a se multiplicar. Então o rei pensou: se está se multiplicando, se houver alguma guerra, eles podem se juntar com eles e assim nos atacar. Então ele começou a pensar o que iria fazer. E se a gente parar para o dia de hoje, assim tem acontecido. Muitas vezes alguém se levanta na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança: é evangélico. Mas não é aquela pessoa, ali é o diabo usando ela. E muitas vezes a gente acaba até fraquejando. A gente acaba querendo desistir por dar ouvidos. E aqui o rei, ele começou a temer. Porque se aquele povo continuasse a crescer, tivesse ali uma rebelião, eles iriam se juntar e assim poderia, atacar o Egito. Mas aqui no capítulo, no versículo 15 diz assim: e o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Poá. Disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as vides sobre os assentos, se for filho, o que acontece? Matai-o. Mas se for filha, então viva. E por que o rei pediu as parteiras? Porque ele ali tinha o quê? Confiança. O rei tinha confiança naquelas parteiras, então ele podia pedir. Por quê? As mães, quando dá luz, elas não
vê, quem vê primeiro é quem está ali ajudando no parto. Então as parteiras seriam as primeiras a saber se era menino ou menina. Então se fosse menino que o rei ordenou, então matai-o, mas se for menina, deixa viver. Só que essas parteiras, eles tinham tanta confiança nela, e então ele pensou, com elas eu vou conseguir o meu plano. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós temos informações maravilhosas, mas que informações são essas que a gente pode passar para as pessoas? A palavra do Senhor. Mas muitas vezes o diabo também procura pessoas assim. O diabo não procura pessoas que são fraquinhas, o diabo procura aquelas pessoas que ele possa contar. Aqui o rei tinha confiança nela. Então a gente tem que entender que se hoje eu conheço a palavra do Senhor e o Senhor confia em mim para me levar a palavra, eu então estou dando notícia boa, eu estou fazendo id, pregando o evangelho. Mas eu também tenho que vigiar que o diabo também tem a secretária deles. O diabo às vezes ele confia em pessoas. E aí às vezes o casamento é destruído, uma família é destruída por causa de informações erradas. Às vezes você vê algo, não sai contando, vai orar. Aquela irmã está assim assado, vamos falar, não, vamos orar. Porque se o Senhor te mostrou, é para você orar. E aqui ele confiou porque sabia que aquelas parteiras poderiam matá-lo. E aí eu fiquei imaginando, elas poderiam matar de um jeito cruel. Porque a mãe não sabia, né? A mãe não sabia o que era a criança. Então, aquelas parteiras poderiam chegar. Eu não gosto nem de pensar muito, mas tinha muitas formas que ela poderia matar aquele menino. Só que por elas, vamos ler mais um pouquinho aqui. As parteiras, porém, no 17, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe disseram. Antes conservavam-lhes e disseram, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe disse. Antes conservavam os meninos com vida. As parteiras, porém, temeram a Deus. Quando nós tememos ao Senhor, digamos com respeito, o Senhor pode também trabalhar em nossas vidas e nós podemos salvar vidas. Assim como elas temeram e aqui elas salvaram os meninos, nós também podemos temer ao Senhor e nós podemos salvar a vida. Como assim? Às vezes tem alguém na sua casa que ainda não conhece a palavra do Senhor. Às vezes tem pessoas na sua família que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Como você é uma pessoa temente a Deus, você pode sim ir e falar da palavra. Você pode ganhar essa alma com o seu jeito, com o seu falar, com o seu agir. Você pode ganhar almas para o Senhor. Aqui por elas temer, elas salvar essa vida. Mas o faraó pensou assim, como elas são minha secretária, minha empregada, elas vão me ouvir. Vão fazer aquilo que eu estou pedindo para elas fazer, só que elas temeram ao Senhor. Eu acredito por essas parteiras, elas andar na casa das hebreias, por elas ouvir, mesmo no sofrimento que eles tinham, mas por ela ouvir do Senhor. Ali as parteiras, com certeza, com aquelas mulheres conversando as hebreias, ali elas puderam também entender que o Senhor era grande. Muitas vezes a gente está falando de Deus para alguém e a pessoa muitas vezes fica chateada com a gente, muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Porque na verdade o diabo não quer sair daquela pessoa, o diabo quer continuar firme ali. Mas nós temos que ser aquelas pessoas temente ao Senhor e lutar pelaquela vida. Temos que pensar um pouco, lembrar dessas parteiras, por ela temer ao Senhor, ela deixar essa vida viver. Quantas vezes o Senhor manda a gente ir fazer algo no nome dele, a gente não vai, a gente tem medo. Quantos vizinhos nossos estão passando por alguma situação e a gente não teme ao Senhor? A gente fala, eu sou cristã, eu sou evangélico, mas a gente não visita essas pessoas. A gente não vai até elas, de repente é uma vida que está se perdendo. Mas a gente diz que teme o Senhor, mas a gente não faz isso. Muitas vezes pessoas perto da gente estão precisando do Senhor Jesus e a gente não teme ao Senhor. De repente essa vida se vai e de repente nem escuta do Senhor, mas você conhece, mas você não dividiu. Esse pão é para ser dividido. Esse pão é para ser dividido e muitas vezes a gente quer só para a gente.
Às vezes a gente vem, pega a Bíblia, põe embaixo do nosso braço, a gente vem, louva, canta, mas quando sai daqui a desobediência começa. Às vezes até dentro da igreja. E aí nisso a gente se torna uma pessoa religiosa. E a gente começa a ser aquele povo religioso que não teme ao Senhor. E a gente faz as coisas de qualquer jeito, é no nosso jeito carnal. E de repente a gente ora, pede algo ao Senhor e não acontece, porque realmente a gente não está no Senhor. Que a gente venha a entender e temer ao Senhor. E continua aqui no versículo 17, vamos ler novamente. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservavam os meninos com vida. A parte que eu entendo aqui que a gente teme ao Senhor em respeito, em obediência. Quantos não têm obediência ao Senhor? Quantos agem da forma que acham que é certo? Eu sou assim, eu não sei segurar, se falar, vai ouvir, mas que ouça o que é do Senhor, que não seja aquilo que vem de você mesmo, seja aquilo que o Senhor te encha, que a obediência do Senhor, ela seja maior do que tudo em nossas vidas. Às vezes nós estamos sendo desobedientes ao Senhor, mas estamos achando que estamos agradando ao Senhor. Quantas vezes a gente vem, não, eu estou indo para a igreja segunda, terça, quarta, quinta e sexta, só que a palavra vem e volta, ela não entra. A palavra do Senhor é como diz, eu acho que é em Tiago 1, creio que é 22, que fala que é semelhante, a pessoa que só escuta a palavra do Senhor, ela é semelhante a um homem que vai ao espelho e contempla o seu rosto natural e logo sai. Aqui todo mundo se arrumou, colocou uma maquiagem, mas ninguém sabe como está o seu rosto agora, só se você voltar ao espelho. E muitas vezes nós temos feito isso com a palavra do Senhor. Nós estamos aqui, o Senhor fala, abre o nosso entendimento, às vezes nós choramos, às vezes nós glorificamos o Senhor, só que logo a gente esquece. E de repente a gente está fazendo tudo de novo, porque muitas vezes a gente escuta, a emoção bate e ali a gente sai e se esquece. E a desobediência começa novamente. Uma vez eu ouvi algo que eu achei muito forte, que fala que o nosso pecado, ele fede como carniça na narina do Senhor Jesus. E eu lembrei disso uma vez que eu estava saindo com meu esposo e meus filhos. E a gente ia passando e tinha um carro de lixo na nossa frente. E aquilo fedia tanto que eu não aguentava mais. E não tinha como ele sair dali porque tinha um trânsito. E na hora eu lembrei, é assim que o nosso pecado vai na narina do Senhor. Só que a gente acaba sendo como, desculpa a expressão, uma menina sem vergonha. A gente pede perdão ao Senhor e volta de novo. Pede perdão ao Senhor e volta de novo. E aonde está a obediência da mulher de Deus? Acaba. E a gente acha que a gente está fazendo algo que agrada ao Senhor. Só que o Senhor Jesus, ele fala que uma coisa que também impede nós chegar ao Senhor é a nossa religiosidade. Quantas vezes a gente está na casa do Senhor religioso? Não, mas eu estou fazendo para Deus, é religioso. Não, mas eu estou indo para a casa do Senhor, mas estamos doentes na religião. A religião é algo que tem afastado muitas pessoas do Senhor. Às vezes se esfriam porque estão religiosos. Eu não vou mais porque a obreira sorriu para um e não riu para mim, a gente está religioso. Eu acho que a pregação não foi legal. Hoje estão usando uma pessoa que não sabe falar, orem por mim. Mas a gente tem que vigiar, porque a religião, ela atrapalha a gente chegar. Às vezes, meus irmãos, é forte, mas eu vou falar, às vezes a gente está igual um sepulcro caiado. Quinta-feira, aqui na Mãe de Joelho, Filho de Pé, Deus falava isso conosco. Estamos como um sepulcro caiado. Estamos lindos, belos, achando que estamos agradando o Senhor, mas por dentro de nós há tanta imundícia que, se nós parar para analisar um pouco, a gente, realmente, se a gente parar um pouco e pensar, a gente vê que a gente de Deus não tem nada. E é isso que tem nos separado do Senhor, a religiosidade. Muitas vezes estamos rindo, a irmã sai, a gente olha para ela, daqui a pouco a gente está virando a cara. Eu não sei porquê, mas eu não consigo ir com a cara dela, vá com a sua. O Senhor diz que a gente tem que amar o próximo.
E muitas vezes a gente não consegue amar nem o próximo. Muitas vezes a gente não consegue amar nem a nós mesmos. Não vamos ser como sepulcro caiado. O Senhor Jesus, Ele nos ensina em Mateus 23, que os fariseus, os escribas, eles sentavam na cadeira de Moisés, eles ordenavam, mas eram o quê? Hipócritas. O próprio Jesus falou isso com eles. Tirar a iniquidade, as rapinas. Quantas vezes a palavra do Senhor vai e volta, por quê? Porque o seu coração não tem espaço para o Senhor. Uma vez eu limpava a minha casa, terminava toda sexta-feira, o lixo ficava lá. E aí vinha aquela coisa, tira o lixo, depois o Nelson tira. Limpava a casa de novo, vinha de novo, tira o lixo, eu falava, depois o Nelson tira. Só que eu limpo casa orando, ouvindo louvor. Mas eu não atentava o que o Senhor falava para mim, o lixo que Deus mandava eu tirar, o que estava dentro de mim. Porque muitas vezes a gente está com imundícia dentro da gente, mas a gente nem percebe, porque às vezes nossa oração é de palavras lindas, são de louvores, mas a gente verdadeiramente não conta para Deus o que a gente fez. Eu sempre falo com meus filhos que há duas diferenças, da desculpa e o perdão. Às vezes a gente magoa as pessoas, a gente fala desculpa, não, peça perdão. Eu tenho certeza que às vezes você falou assim, eu não esqueci o que você fez comigo não, agora é a sua vez. Não, vamos ser obedientes, a obediência salva. Continue aqui no versículo 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, por que fizeste isto? Que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Aqui o que eu entendo é que nós, mulheres cristãs, nós temos que fazer a diferença. Você vê, elas não eram como a egípcia, ela morava lá. Mas é porque você não sabe, aonde eu moro, eu não aguento. Seja diferente. Dentro da minha casa, tem hora que eu não aguento, todo mundo briga, fala isso, aquilo. Seja diferente. No meu trabalho, eu só estou lá por milagre, glória a Deus, mas seja diferente. É na igreja, seja diferente. O Senhor mandou a gente imitar o homem? Não, a Ele. Seja santo porque eu sou santo. É santidade. Isso é algo que eu venho orando ao Senhor, para que Ele me ajude, me ensine a ser obediente à palavra, não ser melhor do que ninguém. Mas quando nós damos ouvido àquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor fala, a nossa vida muda. Às vezes nós estamos num mundo que nós criamos para nós. É um mundo às vezes pequeno, cheio de hipocrisia, cheio de falsidade, cheio de contendas. E nós estamos só naquele mundo e achamos que Deus está ali. Deus é santo. Deus é santo. Essa semana inteira foi o que o Senhor falava comigo. Obedecer, obediência. Ela faz a diferença? Faz. Ela faz muita diferença. Quando nós deixamos Deus trabalhar verdadeiramente na nossa vida, a gente pode estar em qualquer lugar, mas a gente tem que ser diferente. As hebreias estavam no Egito, mas elas não agiam como as mulheres do Egito. Ela era diferente. Você quer ver qual a diferença da pessoa que serve o Senhor e não serve? Anos atrás, eu não sei se é 4 anos, acredito que seja, entrou uma mulher por essa porta, uma mulher que tinha medo de tudo. Era a coitada das coitadas das coitadas, porque era assim que ela se sentia. Uma mulher medrosa, uma mulher que não acreditava em nada, porque ela só vivia no passado. Porque no passado ela tinha passado por isso, no passado ela tinha passado por aquilo, mesmo sendo batizada, mesmo vindo à igreja domingo, segunda, quarta, sexta, ela vivia no passado, porque a palavra vinha e saía, era tipo entra no ouvido e sai do outro. Por quê? Porque ela nunca estava atenta naquilo que o Senhor falava, ela não tinha obediência. E uma vez ela entrou, por ela estar olhando aquelas mulheres daquele lugar,
ela via as obreiras, ela via o jeito das irmãs do apoio e ela não aceitou mais ser daquele jeito. Porque ela entendia que a obediência era ouvir e fazer. Porque melhor é ouvir a palavra do Senhor. Melhor ainda é você fazer o que o Senhor está te ordenando. E ela olhava para todo mundo chorando e ela falava: não entendo porque o pessoal está chorando tanto assim. Uma diz: Senhor, fala comigo. Mas eu estou aqui, o Senhor está falando. Ela não entendia o que o Senhor estava fazendo naquele lugar. Porque o entendimento dela era fechado. Mas o Senhor nos ensina que todo aquele que pede, recebe. E aí ela falou: Senhor, eu entendo que esse negócio do Senhor falar com os outros, mas o Senhor vai ter que falar comigo. E no dia que o Senhor falou com essa mulher foi muito forte, porque ela passava pelaquela porta e o Senhor: é você mesmo, você quer sair de onde você mora? Primeiro você passe a me ouvir. O que você está precisando é ter entendimento. Você é uma criança de colo, você ainda vai mamar, você vai engatinhar para você poder andar. Você não queria que eu falasse com você? E ela só chorava. Foi passar pelaquela porta, ela até falou: Senhor, eu queria que o Senhor falasse, mas não tão duro. E aí ela aprendeu que o Senhor só corrige aquele que Ele ama. Desde aquele dia ela falou: não vou mais comer pela mão dos outros. Quem aqui sabe cozinhar? Não é maravilhoso? A gente ir para o nosso fogão fazer comida, né? Às vezes a gente só quer comer o que vem da mão dos outros. A gente então que vai na casa da mãe, quando a mãe cozinha, é uma maravilha. Mas o melhor é quando a gente vai e faz a comida do nosso jeito. Assim é a palavra. Muitas vezes nós queremos comer o que os outros estão dando. A gente não se esforça para comer, a gente sentar na nossa mesa, abre a Bíblia e vai lá: Senhor, fala aqui comigo, dá-me entendimento da palavra. Um exemplo que eu dou: eu não sabia fazer bolo. E um dia eu falei: Senhor, eu quero aprender. E o Senhor me ensinou: você vai fazer isso, isso, isso e isso. E aquilo eu peguei e fiz. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sei fazer bolo. Assim é a palavra de Deus. Senhor, eu não quero abrir a Bíblia, ler de qualquer jeito, eu quero ter entendimento, não só para me ajudar, mas ajudar minha família. Eu quero crescer espiritualmente. Quando o Senhor falou que eu era uma criança. Então que eu cresça em entendimento, eu cresça em sabedoria. Todo aquele que pede, recebe. E eu falei: Senhor, a primeira coisa que eu quero aprender é ter obediência. Não fazer as coisas de qualquer jeito, porque quando você faz algo de qualquer jeito, não é para Deus, é para você. Você vai vir na casa do Senhor de qualquer jeito? Não. Lembra das 10 virgens? 5 loucas, 5 prudentes? Aquelas que eram prudentes, elas andavam, né, com as lâmpadas, aquele azeite, ela tinha até mais do que precisava. Quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente tem que vir preparado. O azeite hoje é a presença do Senhor, é um entendimento que Ele está nos dando. Venha preparado, não saia de qualquer jeito. O Senhor, eu nem sei quem vai estar lá, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o meu entendimento seja aberto. Se eu não estou te obedecendo, então me ensina onde eu estou errando. Fala comigo, me encha, para que eu não saia com a minha lâmpada apagada. Às vezes pessoas vêm, chegam, se chateiam por qualquer coisa. Tantas pessoas que poderiam estar indo lá fora pregar o Evangelho. O Senhor diz: ide e pregar o Evangelho. Mas a gente acha melhor ficar sentadinho aqui e deixar o pastor, a pastora nos encher. E a gente sai daqui, eu não sei como que a gente consegue sair, guardar tanta coisa e não viver. Na verdade é porque nós estamos guardando. A gente pega e lança fora. É a palavra do semeador. A gente tem que estar com o coração preparado. A gente tem que estar com o coração cheio da presença do Senhor. Porque senão a gente vai estar igual as parturientes. Quem é a parturiente? A mãe que vai ter a criança. Tem pessoas até hoje com dor de parto porque não larga o passado. Tem pessoas aqui com dor de parto porque quer fazer as coisas do Senhor do seu jeito.